Bom dia, irmãos. É um privilégio sempre a gente poder dividir com vocês aquilo que o Senhor tem falado no dia a dia. O que eu quero compartilhar aqui no dia de hoje é uma questão que tem, assim, não tanto movido pela necessidade da igreja, mas por aquilo que Deus tem falado comigo mesmo. E eu acredito que pode edificar os irmãos também. Eu quero, no dia de hoje, compartilhar com vocês sobre os erros da vida do rei Josafá. Eu não sei se você já tem em mente os reis do Antigo Testamento, mas Josafá foi um rei muito bom, um rei que tinha coração para Deus, fez muitas coisas importantes, e no final da sua vida ele cometeu erros que implicou em grandes problemas para a sua família, para a sua descendência e para a nação de Israel. E o que me toca nesse ponto, quando estava meditando nesse assunto de Josafá, é o fato de que nós, de certa forma, eu talvez mais do que muitos aqui, mas tem a turma aí da minha, mais ou menos regulado comigo em termos de idade, eu diria assim, espiritual, e certamente muitos irmãos aqui já estão caminhando com o Senhor há mais tempo, e essa ocorrência na vida de Josafá me chama muita atenção, porque não obstante Josafá tenha sido esse rei justo diante de Deus, uma pessoa que tinha coração para Deus, no final da vida dele, ele deixou assim esse pecado, esse erro, macular a sua vida. E isso pode acontecer conosco também. A exortação é para que nós venhamos a perseverar na nossa vida de comunhão com o Senhor e sempre vigilantes, para que a gente não venha também a macular a nossa vida. Eu queria, antes de entrar propriamente na vida do rei Josafá, eu queria lembrar para vocês que essa questão, essa ideia de não perseverar, essa ideia de que uma pessoa que já estava andando nos caminhos do Senhor, ela pode voltar para trás, ela pode cometer erros que comprometem a sua vida. Eu, quando penso em termos de Novo Testamento, me lembro do livro de Gálatas. As igrejas da Galácia foram fundadas pelo apóstolo Paulo, e ele, com certeza, foi quem ensinou o evangelho ali. E você percebe lá no livro de Gálatas que chegou um determinado momento, obreiros naquelas igrejas que começaram a ensinar àqueles crentes alguma coisa mais ou menos assim: olha, vocês ouviram aí o Evangelho de Paulo, mas o Evangelho de Paulo não está completo, porque vocês precisam receber Jesus, mas vocês precisam também cumprir a lei conforme os judeus a cumprem. E vocês precisam, para a salvação não basta a fé no Senhor Jesus, vocês precisam também ser judeus, assim como nós somos. Esses eram os judaizantes. Então, me chama a atenção ali, vamos abrir lá no primeiro capítulo da carta, perdão, irmãos, no terceiro capítulo da carta de Paulo aos Gálatas.
Terceiro capítulo da carta de Filipenses aos Gálatas, Paulo fala assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Então, irmãos, essa ocorrência aqui da igreja de Gálatas, né, isso que aconteceu com as igrejas, os crentes das igrejas da Galácia, é uma situação que pode ocorrer conosco também, não é? Se nós não vigiarmos, se não estivermos diante do Senhor, nós podemos receber essa exortação. Vocês começaram pelo Espírito e agora vão acabar pela carne? Muitos de nós tivemos experiências importantes com o Senhor, que revolucionaram as nossas vidas quando nós recebemos a Jesus como Salvador, e muitas vezes a gente avança na vida cristã e nós terminamos por negligenciar essa bênção, essa semente que o Senhor plantou na nossa vida e acabamos por afastar, não é? E podemos, de certa forma, receber do Senhor essa mensagem aqui. Vocês são tão insensatos, vocês começaram no Espírito e agora vão terminar na carne? É isso que nós queremos? Não é? Com certeza não, irmãos, porque isso, o que eu queria mostrar depois, é o que eu queria avaliar lá na vida de Josafá, é que isso tem consequências para a nossa vida. E o erro que aconteceu na vida dele é uma situação que também aconteceu aqui nas igrejas da Galácia. Aliás, é bom ressaltar com vocês que não é incomum essa ocorrência da vida de Josafá. Você vai começar com Salomão, você começa pensando que Salomão foi aquela pessoa que buscou o Senhor no princípio da sua vida, buscou sabedoria, foi sábio, e, por final da vida, terminou morrendo como uma pessoa que adorava ídolos. Depois você vai pegar o próprio Roboão, embora isso não seja tão claro na Bíblia, você vai precisar pesquisar um pouco. Roboão também foi assim. O pai de Josafá, aconteceu a mesma coisa. O pai de Josafá foi o rei Asa. O rei Asa, ele teve grandes vitórias diante do Senhor no princípio do reinado dele. Houve uma ocasião em que ele ganhou uma guerra contra os etíopes, e ali aquela guerra ela foi vencida não propriamente pela força de Asa, mas a Bíblia diz que Asa invocou o Senhor e então ele pôde ganhar aquela guerra dos etíopes. Porém, quando foi ao final do seu reinado, os sírios, melhor dizendo, Israel, eles vieram contra Judá, né? Porque Israel estava no norte, você vai lembrar bem, Israel era um reino infiel, e no princípio daquela divisão que houve após Roboão, havia guerra entre Israel e Judá, e o rei Asa, ao invés de buscar o Senhor para vencer aquela guerra, ele foi fazer uma aliança com os sírios, e terminou que ele perdeu. Aliás, ele ganhou a guerra, mas o Senhor repreendeu ele, e ele não terminou a vida dele bem, porque ele não confiou no Senhor.
Ele teve depois uma doença dos pés, e morreu sem confiar no Senhor. A Bíblia registra que ele confiava nos médicos e não confiava no Senhor, né? E assim foi Asa. Assim houveram reis após esse evento, mas eu não vou tomar o tempo de vocês falando de todos os reis que foram bem no começo e depois eles caíram numa vida que não agradou o Senhor. Então, a exortação é para mim, é para cada um de vocês aqui, porque nós podemos começar bem e terminar mal. Esse foi a questão ali com a vida de Josafá. Voltando aqui no livro de Gálatas, o que ocorreu lá nas igrejas da Galácia foi bem interessante. Por exemplo, você pode observar aqui no capítulo 4, verso 17 de Gálatas, que eu vou ler aqui para a gente entender. Então, Paulo diz aqui o seguinte: os que vos obsequiam não o fazem com sinceridade, mas querem afastar-vos de mim, para que vós tenhais zelo por eles. Se você pegar o livro de Gálatas e for ler esse livro aqui, você vai perceber que os 2 primeiros capítulos, não prestando muita atenção, você vai pensar, engraçado, parece que os assuntos aqui estão desconectados, mas não é. Os 2 primeiros capítulos, Paulo fala da sua autoridade como uma pessoa levantada por Deus, e que ele foi explicando toda a sua experiência, como que Deus o levantou, que ele recebeu o Evangelho diretamente do Senhor, ele não recebeu de homem nenhum, e que, afirmando a sua autoridade diante daquelas igrejas. E esse verso aqui, ele está nos mostrando que essas pessoas que chegaram às igrejas da Galácia, elas queriam afastar as igrejas do apóstolo Paulo, questionando a sua autoridade, dizendo, olha, o que Paulo pregou é só uma parte da verdade. Paulo não pregou a verdade completa, ele pregou só uma parte. Nós é que sabemos da verdade completa. Então, escutem a nós, faça amizade conosco. Isso estava acontecendo com aqueles cristãos. Eles acharam que receberam uma revelação nova. E aqui eu queria deixar até uma observação com os irmãos que eu considero muito importante. Vez por outra, surge no meio da igreja pessoas que vêm com uma revelação que só ele teve. Ninguém na história da igreja recebeu aquele tipo de revelação que o resto, só ele é fiel, só ele conhece a direção de Deus, e o resto da igreja toda, os 2000 anos de igreja que nós temos, né, da história da igreja que nós temos, ninguém recebeu essa revelação, só essa pessoa, né? Irmãos, isso é um grande erro que nós estamos sujeitos a cair, não é? O Evangelho ele foi todo dado aqui na Palavra de Deus, não é? A interpretação da Palavra de Deus ela é muito clara, né? Na história da igreja, e nós precisamos tomar cuidado com essas pessoas que vêm com novidades, e especialmente desqualificando os irmãos de quem nós recebemos o Evangelho, e nós terminamos caindo num erro que vai resultar numa derrocada da nossa vida espiritual. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E o sentimento dessas pessoas é uma percepção seguinte: só eu que conheço a verdade do Evangelho. Os outros todos, aquele monte de crente que está lá caminhando comigo, essa turma toda não tem revelação. Só eu que tenho a revelação. Irmãos, isso é um grande laço, né? É um grande laço nós cairmos nessa arrogância, não é? E isso é muito comum
na vida da igreja. Eu já vi isso várias vezes, com certeza muitos de vocês já assistiram esse tipo de coisa, né? Então, a primeira coisa é desmerecer aqueles que pregaram o evangelho para você. E isso fazem aqueles que querem desvirtuar a doutrina. Ou seja, primeiro você desvirtua o obreiro, depois você desvirtua a doutrina que ele pregou. Esse ponto aí. Bom, e aí eu queria deixar aqui mais um texto aqui de Gálatas, onde o apóstolo Paulo diz aqui o seguinte, capítulo 5, verso 7. Eu vou começar aqui no 6. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Então, esses crentes, eles estavam chegando lá, esses obreiros, esses falsos obreiros, esses judaizantes, chegavam lá e diziam o seguinte: você precisa ter Jesus, mas você precisa ser circuncidado também. E Paulo está falando, olha, tanto faz você ser circuncidado ou deixar de ser circuncidado, né? O que interessa, o essencial de tudo é a fé que opera pelo amor. Ou seja, incredulidade é o que este tipo de obreiro vem trazer sobre a vida da gente. Incredulidade. E depois Paulo continua assim: corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Vocês estavam indo tão bem, estavam andando no Espírito, agora estão andando para trás, estão dando para trás aqui. E ele vem, verso 8, esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Então, cuidado, irmão, cuidado com mensagens extraordinárias que você vier a receber por aí, né? Porque tem mensagens que são persuasivas. Um sofisma, ele tem um fundo de verdade. Um sofisma parte de uma verdade, porém é uma verdade torcida. E no contexto da igreja acontece esse tipo de coisa, né? De gente que traz uma mensagem que tem um fundo de verdade, mas depois ele torce a verdade e aquilo se torna uma mentira. Um sofisma, no final das contas, é uma mentira. E Paulo continua aqui no verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você já pensou, uma dona de casa está fazendo um bolo, né? E ela coloca lá na farinha, nos demais elementos do bolo, ela coloca um pouquinho de fermento e põe assim só no cantinho. Não, isso aqui vai ser só um pouquinho, não vai implicar em mudança na massa toda. Paulo está falando, se você colocou um pouquinho de fermento, você comprometeu a massa inteira. Tem um verso lá de Eclesiastes, no capítulo 10, não precisa se abrir não, que Salomão diz lá o seguinte: como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Você já pensou nessa implicação desse verso aqui? Uma mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume. Assim, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Irmãos, às vezes nós vivemos a vida inteira servindo ao Senhor, dando bom testemunho. Quando a gente chega no final, a gente tropeça. Olha o que a Bíblia está falando aqui: um pouco de fermento leveda a massa toda. Se você pensa assim, não, eu já servi muito o Senhor, agora eu vou descansar e tal, e acaba você caindo em algum tipo de tentação, sabe o que acontece? Você mancha a sua vida inteira de
de testemunho diante do Senhor, né? O Paulo está dando uma exortação séria para nós aqui, né? Um pouco de fermenta, a mosca no meio do perfume lá, o perfume é tão cheiroso, mas basta cair uma mosquinha, pronto, estraga o perfume inteiro. Você quer estragar a sua vida assim? Eu não quero, né? E isso me fala muito alto, porque nós temos uma história com o Senhor, nós temos uma história de perseverança diante do Senhor, mas nós podemos macular essa história. E, por fim, aqui o apóstolo Paulo fala de porque eu teria mais coisa aqui para ler, mas para a gente não estender muito, no capítulo 6, verso 7, o apóstolo Paulo fala assim, ó: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem ceifar, tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, irmãos, o que você pensa assim: puxa vida, eu andei a vida inteira diante do Senhor, né? Dei minha vida pelos irmãos e tal, e agora, por conta de um escorregão, eu tenho essa consequência toda, né? Eu não sei se você já viu alguém que tenha passado por essa experiência. Irmão, um escorregão pode comprometer sua vida inteira. E é isso que eu queria que nós avaliássemos lá na vida do rei Josafá. Um escorregão compromete sua vida inteira. Uma mosca estraga o perfume. Um pouquinho de fermento leveda a massa inteira. É isso que Paulo está falando. Você veio bem até aqui, porque você começou no Espírito e agora vai terminar na carne. É isso. A exortação aqui, irmãos, é uma exortação à perseverança, é uma exortação a nós percebermos que, não obstante nós sermos crentes aí há muito tempo, nós estamos servindo ao Senhor, nós precisamos nos manter vigilantes diante do Senhor, dependente dEle, para nós não cairmos em tentação. Então vamos lá para o segundo livro de Crônicas, no capítulo 18. Segunda Crônicas, capítulo 18. Aliás, antes de ler o capítulo 18, eu queria ler um pouquinho do contexto da vida de Josafá no capítulo 17, 17:1. Leia comigo aí na sua Bíblia. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, filho de Asa, né? Reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Agora observa aí. O Senhor foi com Josafá, porque nos primeiros anos andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Quando foi que Josafá andou com o Senhor? Nos primeiros anos. Josafá já começou bem o governo dele. E olha o que vai acontecer aqui. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá trouxe presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundância. Encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No terceiro ano de seu reinado, enviou seus príncipes, Ben-Aliu, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles estavam os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael e tal, sacerdotes,
verso 9, ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor, percorreram todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Ou seja, Josafá fez uma coisa importantíssima que ninguém tinha feito até aquele momento. Quando ele começou a reinar, ele percebendo a necessidade de levar o povo ao temor do Senhor, ele não só deu o exemplo, como ele colocou gente para ensinar a palavra de Deus lá nas cidades de Judá. E veio o temor do Senhor, verso 10, sobre todos os reinos da terra que estavam, sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. Porque desde que Israel se separou de Judá, e Israel aqui é o reino que está no norte, Judá o reino que está no sul, não é? Desde então havia guerra entre Israel e Judá, e eles não tinham paz. Mas tem um versículo na Bíblia que diz que quando nós andamos nos caminhos do Senhor, Ele faz que até os nossos inimigos se tornem amigos nossos. E assim aconteceu com Josafá, não é? Ele teve paz. Ele influenciou não só Judá, como o entorno das terras de Judá também, não é? Foi um rei que começou muito bem, um rei exemplar, fez o que tinha que fazer. Agora vamos ao capítulo 18, nós vamos saltar aí alguma coisa. Verso 1. Ora, tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Aqui começou o problema. Quem que era Acabe? Você lembra quem que era Acabe? Marido de Jezabel. Boa gente ele não era, não é? Então a Bíblia fala que Acabe, igual a ele, nunca existiu em Israel. De todos os reis que você possa escolher, Acabe foi o pior. Foi aquele que cometeu mais atrocidades contra Deus. Foi no tempo de Acabe que aconteceu aquele grande feito de Elias, quando ele foi contra os 400 profetas lá de Baal, não é? E que foi no tempo de Acabe. A mulher de Acabe também era um exemplo do que não se deve fazer, né? Jezabel. E agora Josafá foi procurar amizade com aquela pessoa que não devia procurar. Então aqui eu queria fazer aqui um link com o que eu estava falando lá de Gálatas, né? Cuidado com quem você se encontra, com quem você faz amizade, né? Cuidado com quem você faz amizade. Aqui tem uma coisa interessante. Os reis antigamente era comum dos reis quando queriam selar a paz. O rei de um determinado reino dava sua filha, o outro dava o seu filho e casava os dois para selar a paz. E assim é o que foi feito aqui com Israel. Eu não vou ler esse verso agora, porque ele vai estar lá na conclusão, você vai entender por quê, né? Mas o fato foi, o filho de Josafá casou com a filha de Acabe. E isso foi o grande dano de Israel. Por causa dessa única decisão de Josafá, você vai ver que Israel sofreu um grande dano, e a própria vida de Josafá também, da sua família, né? Josafá se aparentou com Acabe. Ao fim de alguns anos, Acabe foi ter com ele a Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade?
respondeu Josafá: como tu és, eu sou, e o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à guerra. Então, Josafá estava dizendo: ó, eu sou igual a você. O Acabe é aquele cara que não temia Deus, que, assim, afrontava diretamente a Deus, é igual a mim. Como tu és, sou eu. Aí está a questão, eu creio que o grande erro de Josafá, e eu até intitularia essa amizade, essa mensagem é o seguinte: uma amizade nociva. Uma amizade nociva, não é? Porque o que acontece aqui é que Josafá, ele não preservou a sua consagração, a sua santidade diante daquela situação de Acabe. Tem gente que a gente não pode ter amizade com ele. Não significa que você vai ser inimigo dele, mas você não pode ter amizade com ele. Lá em Provérbios, tem um verso que fala, eu não sei se eu vou lembrar aqui literalmente, mas ele fala mais ou menos assim: não se associe com um homem iracundo, para que não aprendas os seus caminhos e você vai se tornar igual a ele. Anda com a pessoa que não teme ao Senhor, você vai se identificar com ele, você vai aprender os caminhos dele. Irmãos, lá no Salmo 16, verso 2, fala assim, ó: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, em quem eu tenho todo o meu contentamento. Crente gosta de crente. Crente gosta daquele que teme ao Senhor. Eu estou falando aqui, irmão, de amizade próxima. Eu às vezes vejo situações aí de pessoas que eles vão construindo amizades com pessoas que não andam nos caminhos do Senhor, e qual que é o resultado? Aí ele começa a ver defeito na igreja, ele começa a ver defeito nos irmãos, começa a já não tolerar mais caminhar com os irmãos. Ah, porque o irmão Cleiton é um irmão assim, assado, problemático, aqueles irmãos da liderança lá são complicados, o irmão Juninho também toca umas músicas que eu não gosto. E você acha motivo para se afastar dos irmãos, né? Anda com aquele que é iracundo, você vai se tornar iracundo também. Anda com aquele que não teme a Deus, você vai se tornar uma pessoa que não teme a Deus também. Nós fomos levantados no mundo o crente foi levantado no mundo para ele influenciar, e não para ele ser influenciado pelos outros, né? Nós estamos levantados aqui para ser uma influência para o mundo. Então, cuidado, irmão, com a amizade que você vai fazer. É a exortação que eu coloco aqui. O primeiro, então, ponto que eu coloco aqui: santidade, o próprio conceito, a própria significado de identidade é separação. Às vezes, eu não sei no contexto de vida de cada um aí, como é que é, mas talvez no contexto de trabalho, vou exemplificar aqui, né? Tem muita gente lá, a gente gosta das pessoas, a gente tem bom relacionamento e tudo, mas uma amizade profunda não dá para a gente ter, né? Porque a santidade, ela não permite que você se identifique com os propósitos daquela pessoa que não teme a Deus, não permite que você faça as mesmas coisas daquelas pessoas que não temem a Deus. Aquela pessoa gosta de uma coisa, você gosta de outra. Você gosta de adorar o Senhor, você gosta de servir o Senhor, você gosta de outras coisas. Você vai para a festa com ele, você vai para o carnaval com ele. Eu não entendo, irmãos. Eu vejo de vez em quando, agora, eu não vi nem muita notícia de carnaval, mas uma ou outra a gente acaba vendo, né? Eu vejo gente aí dizendo que é crente e que está lá tocando no carnaval, cantando. Eu não entendo. Isso aí, para mim, isso é uma grande enganação, sabe, irmão?
Desculpa a honestidade, mas para mim isso é uma grande enganação. Né? Porque cristão, a característica dele é santidade, é separação. Não dá, irmão, para você juntar óleo com água. As duas coisas são distintas. Né? Verso 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: sobe, pois Deus o entregará nas mãos do rei. 400 profetas, os mesmos 400, não sei se são os mesmos, mas é muita coincidência aqui. Para mim, são os mesmos 400 profetas da época de Elias. Né? E eles falaram com Acabe e Josafá lá, o seguinte: não, pode subir que Deus vai abençoar. A gente gosta, às vezes, de receber mensagem boa assim, né? Deus vai abençoar, Deus está no controle. Irmãos, eu não gosto dessa frase não, viu? Embora que é verdade, mas, assim, ela é usada de forma muito inadequada por muita gente aí. Deus está no controle, Deus vai abençoar. Você pode andar no pecado que Ele está no controle. Está mesmo, né? Mas vamos continuar lendo. Perguntou, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Eu fico pensando em Josafá naquela situação lá. Eu imagino uma coisa mais ou menos assim. Você faz uma amizade mal feita, aí chega numa situação meio constrangedora, que aquele negócio não bate muito, só que você já tomou a decisão, porque olha bem, lá no verso 3, no final, o Josafá já tinha dito a Acabe que ele iria com Acabe à guerra. Depois bateu alguma coisa assim em Josafá, e ele falou: não, peraí, vamos orar, nós temos que orar antes de ir. Irmão, eu tenho visto muita gente com esse pretexto de orar, seguir caminhos que são, assim, evidentemente caminhos que não são caminhos do Senhor. Às vezes você já decidiu uma coisa, você já pôs uma coisa no coração, aí, não, nós vamos orar, deixa eu orar primeiro aqui. Você já decidiu, irmão. Você vai escutar o que você quer. Quando nós vamos ao Senhor, nós temos que ter coração aberto para receber dele a palavra, ou sim ou não. Mas tem gente que já vai com a palavra certa e vai só para Deus abençoar os caminhos dele, não para ele procurar os caminhos de Deus. E eu creio que assim foi Josafá. Josafá virou para Acabe uma coisa assim: não, vamos orar aí, vamos orar. Aí o Acabe chamou os 400 profetas de Israel lá e sugeriu um negócio que deve ter acontecido com você em alguma ocasião. Então vamos rezar um Pai Nosso aqui. Já aconteceu com você? Né? Vamos rezar um Pai Nosso aqui. Tipo assim, nós buscamos a Deus. E o Josafá viu que aquele negócio não estava batendo muito. Esse negócio de rezar Pai Nosso não dá muito certo. Isso não é oração. Porque o que acontece? Aqueles profetas que estavam lá em Israel, se você ler um pouco antes aí, naquela época da divisão do reino entre Judá e Israel, Jeroboão, por causa de uma questão política, levantou um culto a deuses estranhos lá, levantou altares distintos para ninguém ter que ir a Jerusalém para adorar a Deus, porque ele achava que aquilo ia comprometer a sua vida política, porque se todo mundo tivesse que ir a Jerusalém para adorar a Deus, ele pensou que talvez o reinado dele não fosse durar muito tempo, porque Jerusalém estava no Reino do Sul e Samaria estava no norte. Então, deixa eu criar aqui alguma coisa para a população não ter que sair daqui. Não é assim que fazem também os governantes
de hoje, por exemplo, esses governos totalitários que existem por aí, a primeira providência que eles tomam é não deixar a população sair, não é? Não pode conhecer o que está acontecendo no resto do mundo, porque se eles conhecerem o que está acontecendo lá, eu vou perder meu governo aqui. Assim fez Jeroboão. E então Jeroboão, na prática, expulsou todos os levitas, aqueles que Deus tinha levantado lá na terra do norte. Essa turma toda desceu para Jerusalém. Eu estou falando de antes da época de Josafá, estou falando lá da época de Roboão. E os profetas que Jeroboão levantou eram aquelas pessoas que batiam com a cabeça de Jeroboão para adorar ídolos, para adorar só ali em Israel mesmo, do jeito deles, misturando conceitos que Deus havia ensinado com aqueles que lhes convinham. Esses profetas aqui eram esses que eram levantados na época de Jeroboão. Bom, então Josafá percebeu essa oração aí, esse Pai Nosso aí, esse negócio não está dando certo não, melhor a gente arrumar um profeta mais fiel a Deus e tudo. E perguntou para Acabe, então. Verso 7, nós já lemos até o 6? Já, né? Respondeu o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Tem um só, hein? Tem um que a gente... E o Acabe sabia, né? Que podia consultar o Senhor. Aquele era o cara confiável. Aquele era o profeta confiável. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza coisa boa de mim, mas sempre má. É Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá disse: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de seus trajes reais, na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Eles estavam profetizando que ia dar tudo certo, que Deus ia abençoar naquela guerra lá e tudo, não é? Zedequias, filho de Kenanaá, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até de todo os consumir. Esse Zedequias aqui, ele fez uma coisa assim mais espetacular, para chamar atenção, fez o chifre de ferro, né? Fez uma espécie de uma unção da guerra para aquela turma, né? Uma coisa assim espetacular. Era esse tipo de profeta. Nós paramos aonde? 12. O mensageiro que fora chamar a Micaías lhe disse: olha, a uma voz os outros profetas predizem êxito para o rei. Seja também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Micaías, é para você ir lá profetizar, mas é para você ir profetizar assim, assim, assado. Tem que ser do jeito que os profetas de lá estão falando, não é para você profetizar o que você quiser, não. Viu? Você não está livre para profetizar, desde que seja a profecia que Acabe quer receber. Acabe encomendou a profecia. Porém, respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo ao rei, o rei lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra ou deixarei de ir? Respondeu ele: subi e prosperareis, pois serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade no nome do Senhor? Então respondeu Micaías. Aí Micaías foi dar a profecia que Acabe não queria escutar. Vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Cadê o pastor? O pastor tinha morrido. É isso que ele viu. Lá na guerra ele viu as ovelhas todas sem o rei.
E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse esse que esse não profetizaria coisa boa de mim, porém má? Eu falei, eu sabia que ele ia dar uma palavra negativa. Esse cara só dá palavra negativa, né? Tá vendo? Tá todo mundo dizendo aí, ó, que vai dar tudo certo, que eu vou lá, nós vamos para a guerra e vai dar tudo certo. E disse mais Micaías: portanto, ouvi a palavra do Senhor. Portanto, ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. Micaías teve uma visão do céu, aquilo que estava acontecendo lá nas regiões celestiais, né? Irmãos, não se engane que todo o evento que existe sobre a face da terra, apesar de muitas vezes o maligno prevalecer, tudo vem pela permissão de Deus, né? Tudo vem pela permissão de Deus. Você lembra daquela história lá de Jó, né? O Jó era uma pessoa que ele era fiel a Deus, e era fato, mas Satanás chegou lá para Deus para dizer para Deus que o Jó só era fiel porque Deus o abençoava. Então você lembra que Deus falou com ele: você pode tocar na vida dele, mas até um certo ponto. Você não vai tirar a vida de Jó, não é? É verdade que aquilo serviu como uma lição para Jó, serviu para o crescimento de Jó, mas aquilo serviu também como prova para Satanás de que as pessoas podem amar a Deus de todo o coração, indiferentemente se Deus está abençoando ou não está, e foi o fato que ocorreu com Jó. O que eu queria tirar desse fato é que tudo que acontece, Deus está por trás de Deus, está permitindo, até mesmo as situações que não são positivas. Deus precisa permitir, né? A questão é que nós escolhemos, e Deus permite que aquilo ocorra com você, né? Então vamos ver o que aconteceu lá no céu. Disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o persuadirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Pelo que agora o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas. Eu sou um. Esses 400 aí, eles estão mostrando aquilo que o espírito de mentira permitido pelo Senhor, aquilo que foi determinado lá no céu, aconteça aqui. Essa turma está aí para te enganar, Acabe. Essa turma está para te enganar aí. E não deu, a coisa não ficou boa para Micaías. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Senhor para falar a ti? Micaías foi aquele que fez aquele chifre, né? Perdão, Zedequias foi aquele que fez o chifre, né? Então Deus não está falando comigo? Deus está falando só com você, né? No fim, eu não vou ler aqui, porque o nosso texto é bastante grande. No fim, o que aconteceu é que Acabe mandou prender a Micaías e falou: ó, o dia que eu voltar em paz e são e salvo lá daquela guerra, eu vou tirar você aí da prisão e nós vamos ver o que nós vamos fazer com você, né? Agora, sabe o que aconteceu? Eu não vou ler aqui agora para a gente não estender tanto nossa leitura. Está logo aí à frente, a partir do verso 28. Ao invés de Josafá
escutar o que dizia Micaías, o que acontece é que Josafá, ele já estava pré-determinado a ir à guerra com Acabe. Josafá falou que chamasse lá um profeta de Deus, porque ele percebeu que os profetas que estavam lá não eram profetas procedentes de Deus, e ao invés dele escutar aquele profeta, Micaías, ele foi junto com Josafá para a guerra, porque ele já estava predeterminado, irmãos. Cuidado com o seu coração, sabe? Você às vezes define uma coisa da sua cabeça, eu estou falando você, mas eu também, às vezes, acontece comigo, tá? Muitas vezes eu tenho pedido a Deus para Ele me dar discernimento sobre muitas das minhas ações. Se aquilo for uma coisa que eu tirei da minha cabeça, que já não estava pré-determinada, eu não estou querendo escutar qual que é a vontade de Deus, porque nós podemos ser enganados. Eu orei. Tá, você orou, mas você não queria escutar Deus. E aí Deus não te falou. Essa que é a questão. Você escuta o que você... Se você não quiser escutar, você não vai escutar. Não foi isso que aconteceu com Balaão? Balaão foi assim. Balaão já estava predeterminado a ganhar o dinheiro de Balaque. Só que Balaão dizia o seguinte: só o que o Senhor me falar que eu vou profetizar. Mas Balaão já queria profetizar o que agradava a Balaque por causa de dinheiro. Aí ele escutou conforme o coração dele. Assim pode acontecer conosco também. Então Josafá foi enganadamente para aquela guerra lá em Ramote de Gileade. Você vai ver aí a partir do verso 28, que aí o amigo do peito de Josafá teve uma ideia brilhante, né? Ele virou para Josafá, o Acabe, e falou com ele o seguinte: olha, eu vou ser mais humilde aí na guerra. Estava com medo da palavra. Pois é, no fim das contas, quem estava escutando o profeta era o Acabe. Ele pensou assim: bom, já que o rei vai morrer, ele virou para Josafá e falou assim: você fica com as roupas reais e eu vou ficar com a roupa de guerreiro. Ele colocou uma couraça e tudo, né? Pensando assim: agora eu estou dando uma desperta, porque se de tudo aconteceu o que Micaías falou, aí quem vai morrer é o Josafá, não sou eu. Olha o tipo de amigo, né? Aí sabe o que aconteceu? De fato, os sírios que estavam guerreando lá contra Israel, eles foram em cima de Josafá, porque ele estava vestido de rei. Então, vamos pegar o rei. Foi a ideia deles lá. Hein? A palavra do sírio era pega só o rei. Pega só o rei. Pega só o rei, não pega mais ninguém. Foram atrás de Josafá. E Josafá, nesta hora, Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor teve misericórdia dele. Alguma coisa aconteceu na cabeça dos sírios que eles perceberam: opa, peraí, esse aí não é o rei que eu queria, não. Esse é outro rei. Não adiantou nada o artifício de Acabe, né? Aí eles continuaram a guerra. E muito interessante aqui, porque o que a Bíblia relata é o seguinte: um determinado guerreiro lá tomou uma flecha e atirou a esmo, assim, sem saber para onde. O cara não tinha nem alvo. E a flecha foi pegar justamente em Acabe. E outra, Acabe estava com a couraça. Ela entrou na junta da couraça, no lugar que ela tinha que entrar, e matou Acabe. Hein? Melhor do que GPS. Melhor. Irmãos, é claro que não foi aquela pessoa que atirou ao acaso, mas a flecha foi dirigida por Deus, né? Acabe morreu naquela situação ali, conforme Micaías tinha predito na sua profecia, né? Então, Josafá saiu ileso daquela guerra e voltou lá para
para Jerusalém. Capítulo 19. Jeosafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Jeosafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Olha o que está falando aqui, você deve amar aqueles que odeiam o Senhor. Amar aqui, nesse sentido, não é amar que você... Porque nós precisamos amar todas as pessoas, especialmente para a gente pregar o Evangelho para elas, não é? Mas amar aqui é no sentido de conviver com ele, de fazer dele um amigo, de entender o que é que o profeta está dizendo aqui? Você devia fazer isso. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, pois tiraste os postos ídolos da terra e dispuseste o coração a buscar a Deus. Aí, quando você lê o restante do... Então, esse profeta Jeú, ele deu essa exortação: ô Josafá, você fez errado. Deus está irado com você. O que você foi fazer para encontrar essa amizade com Acabe? Agora a ira de Deus está sobre você. O fato é que depois dessa exortação, Josafá continuou a sua vida piedosa, ele continuou a ensinar lá na terra de Judá. Não vou me estender muito aqui, né, nesse sentido, não é? Mas quando foi no final da vida de Josafá, e vamos lembrar que o filho de Josafá estava casado com a filha de Acabe. Então, eles tinham uma proximidade. Quando foi no final da vida de Josafá, ele temeu o Senhor, fez tudo, ele só fez esse negócio de errado, só essa amizade aí que foi ruim na vida dele, né? No final da vida de Josafá, ele resolveu fazer um empreendimento. E aí, para isso, ele chamou o filho de Acabe para fazer esse empreendimento. Ele construiu navios para ir buscar, não me lembro aqui agora exatamente o que, mas ele resolveu criar buscar ouro. Bom, e acontece que esse empreendimento de Josafá também deu ruim, né? Os navios afundaram, ele tomou um grande prejuízo. Mas Josafá, você já não tinha aprendido que não era para se envolver com Acabe e a família dele. Agora, para que você vai fazer negócio? Para que você vai fazer negócio com o filho de Acabe, Josafá? É o fim da picada, né? Bom, eu estou resumindo aqui a coisa. Eu quero que você leia comigo aqui, agora, o capítulo 21 de 2 Crônicas. Então descansou Josafá com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 6. Jeorão era o filho de Josafá. Verso 6, falando de Jeorão agora. Andou no caminho dos reis de Israel, como fizera a casa de Acabe, pois tinha a filha de Acabe por mulher. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você viu aí a amizade que eles fizeram? O Josafá fez aquele acordo com Acabe. Olha o que virou aqui. A mulher de Jeorão levou-o a ir contra o Senhor, a andar longe dos caminhos do Senhor. Não é isso que está dizendo esse verso aqui, ó? Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, ou seja, da turma de Acabe, como fizera a casa de Acabe, pois tinha a filha de Acabe por mulher, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Às vezes a gente pega aquele texto lá de Paulo, em 1 Coríntios, para não vos associeis com os incrédulos,
E a gente só faz essa aplicação para o casamento, e ela é muito verdade para o casamento, que afinal de contas, o relacionamento mais profundo que a gente pode ter é no casamento, né? Então, eu acho que os irmãos já ouviram bastante sobre isso aí. Não vos associeis com os incrédulos. Mas, irmão, não vos associeis com os incrédulos, está relacionado com isso aqui também, que o Josafá fez lá com Acabe, né? Que tipo de amizade você está desenvolvendo na sua vida? Com quem você tem andado? Você tem andado com o iracundo? Você tem andado com aquele que não teme a Deus? Você tem andado com aquele que ele não tem interesse nenhum nas coisas do Senhor? Ou você tem andado com aqueles que estão interessados nas coisas do Senhor? Às vezes a gente tem aquela impressão, tipo assim, não, eu sou forte, eu não vou ser influenciado. Aliás, eu não sou influenciável, eu sou influenciador. Cuidado com isso, irmão, porque o que a Bíblia exorta a gente é o seguinte: cuidado com quem você anda. E olha o que aconteceu aqui. Agora, essa mulher chamava Atalia, essa filha de Acabe. Verso 10 do capítulo 22. Aliás, antes de mais nada, antes da gente ler esse texto lá, esse Jeorão, filho de Josafá, olha como que ele terminou a vida dele no verso 19. No decorrer do tempo, no fim do 2º ano, saíram-lhe as entranhas por causa da doença e morreu em grandes agonias. Não deu coisa boa para esse rapaz, o Jeorão. Verso 20, assim, Jeorão era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Agora, olha essa frase aqui. Foi-se sem deixar de si saudades. O governo dele foi tão bom que ele não deixou saudade, né? Você quer deixar saudade depois que você partir daqui? Ou você quer deixar, graças a Deus, esse cara já passou? O que você quer deixar? Agora vamos voltar lá em Atalia, mulher desse Jeorão. Ela matou Jeorão, matou, que maneira de dizer, né? Matou porque ele não temeu a Deus. Vendo Atalia, verso 10 do capítulo 22, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, porque depois de Jeorão, veio Acasias, que também andou longe dos caminhos do Senhor, por influência de Atalia, que era a filha de Acabe. Mas Acasias também morreu, e a mãe dele sobrou lá, Atalia. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozebeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com sua ama na câmara dos leitos. Esse rapaz, o Joás, depois veio a ser rei de Israel. Ele foi um bom rei no princípio também, porque o marido dessa Jeozebeate, né, ele foi o influenciador de Joás. Então tem um verso na Bíblia que diz que enquanto, agora me fugiu o nome do marido de Jeozebeate, me lembra aí, hein? Joiada. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, o Joás andou nos caminhos do Senhor. Depois que Joiada morreu, Joás se afastou do Senhor. Mesma coisa dos pais. O que você quer para a sua descendência? Você quer deixar saudades? Ou você quer ser esquecido? Né? Muitas vezes, irmãos, as sementes que a gente planta, elas vão germinar depois. Olha a família de Josafá, uma pessoa que andou diante de Deus,
uma pessoa que fez, eu quero que você remeta o seu pensamento lá no princípio do reinado de Josafá. Ele derrubou os altos de idolatria em Israel, ele começou a ensinar a palavra de Deus em Israel, ele deu amparo para os profetas, ele fez tudo que podia para agradar o Senhor, e fez mesmo ao longo de toda a sua vida, mas uma única decisão que ele tomou de se aliar com Acabe, destruiu a família de Josafá. Destruiu a família de Josafá. Você vê aqui o caso de Jeorão, você vê o caso de Acasias, você vê depois a história de Josafá meio que se repetindo na vida de Joás também, porque Atalia entrou na vida daquela família. Irmãos, então eu quero voltar lá com você. O que nós lemos lá em Gálatas? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vocês começaram bem, por que vocês começaram no Espírito e agora vão andar pela carne? Meu irmão, esse exemplo, essa história aqui, para mim, me deixa temeroso. Eu tendo a orar ao Senhor e falar: Deus, o Senhor tem me dado tanto benefício na vida, tantas escolhas que foram bênção para a minha vida, ao longo de tantos anos, e eu corro o risco de repente, deixar cair uma mosquinha, uma mosca morta no meio desse perfume, que nós somos para com Deus o bom perfume, nós somos para com os homens o bom perfume de Cristo. Né? Você vai deixar cair uma mosca morta nesse perfume e estragar tudo? A exortação aqui é a perseverança, meu irmão. Cuidado, não pense que você é forte. Eu já tenho uma vida toda aqui, eu tenho 40 anos de crente, sou presbítero aqui, não sei quantos anos, né? De Bíblia, eu corro a Bíblia para lá, para cá. Irmão, você pode cair do mesmo jeito que qualquer um, né? Eu queria deixar essa exortação para você: perseverança, né? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, viu? Temos necessidade de estar vigiando todo dia, para a gente não plantar uma semente como a de Josafá e depois nascer aquela árvore que corrompeu o reino de Judá, que poderia ter sido um reino próspero, um reino que servia ao Senhor. Ele poderia ter dado continuidade à sua descendência, né? Que Deus abençoe a mim e abençoe a cada um de vocês, para a gente não deixar essa mosca morta cair na nossa vida. Amém? Hein? Lucas 21, 19. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Amém. Se aplica plenamente, né? Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas, né? Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Amém? Senhor Deus, eu venho aqui agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor tem me dado aqui de dividir esta exortação que o Senhor tem trazido a mim e que o Senhor possa também alertar, exortar cada irmão que está presente aqui conosco. Livra-nos, ó Deus, de cairmos em tentação, livra-nos de macular o testemunho do Senhor, dá-nos a graça, ó Deus, de continuarmos ou voltarmos ao caminho do Espírito e não sermos enganados pela nossa própria carne. Abençoa-nos, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.